Que Deus abençoe a todos, uma noite de paz e tranquilidade. Hoje dia 26 de setembro de 2023, 20 horas e 30 minutos exatamente. Bom, hoje eu tive algumas informações sobre algumas coisas que estão para acontecer dia 4, né? Tenho aí bastante coisa correndo na internet sobre coisas de antena 5G para desligar o como é que chama? Roteador. Boa noite, Simone. Boa paz, Larissa. E bastante gente avisando, né? Avisando para tomar cuidado no dia 4 e no dia 11 de outubro. Aí, eu sempre digo que Deus, ele nos leva a entender as coisas, ele nos leva na direção para a gente aprender. Eu aprendo todos os dias, irmãos. Eu não sou dona da verdade, não sei tudo. Como eu digo, eu aprendo todo dia. Aprendo mesmo, e eu busco aprender, porque ninguém sabe nada. Quem sabe é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor nos leva. Eu falo que Deus direciona a gente. Aparecem canais para mim que nunca eu vi na minha vida. E canais, todos eles são em espanhol, por incrível que pareça. E apareceu um canal que chama-se Apocalipse com Café. Ontem apareceu esse canal para mim. E eu fui ouvir. E tudo que ele diz ali, Shalom Andréia, tudo que ele diz ali bate exatamente com o que o Javier Palacios fala. Exatamente igual. Só que ele faz alguns acréscimos que o Javier Palacios não faz. Então, o que eu faço? Eu uno o útil e o agradável. Então, eu tenho informações, né? A gente vai adquirindo informações. E hoje, eu entrei num vídeo dele sobre os últimos dias, né? E calhou dele estar falando, boa noite, Alberto. Calhou dele estar falando hoje o que é o dia 4 de outubro e o porquê que está acontecendo esse alerta todo na internet. Nós não passamos pela festa das trombetas, não foi isso que nós passamos agora esses dias? Festa das trombetas. Passamos pelo Yom Kippur agora segunda-feira, não é isso? Dia do perdão. Então, no satanismo, dia 4 começa o deles. A festa deles de passagem de ano para o satanista começa no dia 4, agora, de outubro. Então, nada do que está sendo falado, que eles vão fazer com a antena, com as antenas, com aquela coisa toda que está sendo colocado, nada é em vão. É tudo uma questão espiritual. Então, o que nós temos que entender? Presta bastante atenção. Você precisa entender que nós estamos vivendo um momento espiritual. É o momento que nós estamos, Val, nós estamos vivendo um momento que as trevas estão se colocando como as donas de tudo isso, donas centrais. Preste atenção. Então, tudo que for ligado à tecnologia, saiba que é o mundo espiritual de Satanás. Tudo que vai acontecer, tudo que eles estão planejando é feição do mundo espiritual. Eu não sei se eu estou conseguindo ser clara. Se eu não estiver conseguindo ser clara, por favor, me perguntem para eu poder esclarecer o que vocês não estão entendendo. Então, prestem atenção. O que eles estão falando aí do dia 4 do dia 11 são dias específicos do satanismo. Ele vai culminar no dia 31 de outubro. Não se esqueça que dia 1 e dia 2 é dia de todos os santos e dia do quê? Dia de finados, que é dia dos mortos. Vocês estão entendendo, gente? Presta atenção. Na Bíblia você não vê dia dos mortos, não existe dia dos mortos na Bíblia. Mas nesse mundão aqui tem. E é um dia venerado pela como é que diz, a Igreja das Sete Colinas, onde tem o Chiquinho. Entenderam? Vocês estão conseguindo compreender? Dia 4 começa
o Yom Kippur deles, vamos colocar assim, eles têm que pedir perdão para o Satanás daquilo que eles não conseguiram realizar durante o ano todo. Por isso, dia 4 está sendo avisado para todo mundo desligar das tomadas o celular, deixar tudo desligado. A fonte, o negócio é espiritual. Prestem atenção. Ele vai culminar no dia das bruxas, que é o dia top do negócio. É o dia das bruxas, que as criancinhas, se por acaso você tiver seu filho, sua filha, que ainda tem esse tipo de prática de ir para a rua pedir doces ou uma travessura, saiba que isso é satânico, é diabólico. Irmãos, a primeira vez que eu vi a festa das bruxas, eu não conhecia, eu tinha meus 2 filhos. Eu fui morar na Costa Rica, na América Central. E eu cheguei bem no dia 28 aliás, dia 29, dia 29, aí não lembro agora se foi dia 28 ou dia 29. Eu cheguei lá nesse dia. Quando eu cheguei, que eu fui pra casa que eu ia morar, né? De repente eu vi toda aquela molecada vestida de monstro, vestida de tudo quanto era coisa, aí na minha porta, confites ou na travessura, e eu falava, meu Deus, o que é isso, pai? O que tá acontecendo? Eu não falava espanhol, e aquilo foi me dando, sabe, uma coisa ruim por dentro, e aquela molecada toda pintada de monstro. Aí um rapaz que estava vestido de Frankenstein chegou em mim e falou assim, da onde a senhora é? Eu falei, eu sou do Brasil. Ele falou assim, isso que a senhora está vendo chama Festa das Bruxas. Eu falei, e o que acontece? Ele falou, a senhora tem que dar, ou a senhora dá um doce para eles, né, um doce, né, ou confite, né, que eles chamam, ou a senhora eles vão fazer alguma coisa na sua casa. Aí eu pedi a ele, né, do jeito meu, que eu não sabia falar nada, só falava português, mas graças a Deus ele me entendeu. Aí eu pedi para ele, por favor, olha, eu não conheço isso, eu acabei de chegar do Brasil hoje e eu não tenho nada em casa, eu nem em mercado fui fazer mercado para abastecer a casa. Eu estou jantando na casa de amigos. E aí foi que ele tirou as crianças de fazer qualquer coisa contra a casa que eu estava morando. Foi a primeira vez que eu vi uma festa das bruxas na minha vida, foi aquele dia, lá na América Central, na Costa Rica. E depois, quando eu cheguei no Brasil, aí começou a festa de bruxa e tudo mais, né, das escolas de inglês primeiro e depois aí se espalhou. Então eu te dou um conselho, não vista seu filho de nada dessas coisas. A festa das bruxas, ela é o dia principal de todo esse roteiro que eles vão fazer do dia 4 de outubro até o dia 31. O dia 4 de outubro começa, dia 11 de outubro tem alguma coisa, lembra que dia 12 tem alguma coisa aqui no Brasil também, né, que é o dia das crianças, né, dia das crianças, né, aqui, mas no dia 11 é um dia especial do satanismo, dia 11, eu não sabia, essas informações eu consegui hoje. E no dia 28, que isso aí eu sei, que é 28, 30, não lembro agora, tem o dia das bruxas, festa das bruxas. E o dia 31 é um dos pontos máximos nos lugares que trabalham mesmo com rituais. E aqui no Brasil nós temos dia 1 e dia 2, que é dia dos mortos, né? Dia de todos os santos e dia dos mortos. Então, meu irmão, se você gosta de ir em cemitério, eu vou te dar um conselho, o cemitério não é lugar para vivo, tá? Cemitério é lugar para você levar o teu morto, enterrar e só voltar lá na próxima vez que você for ter que enterrar alguém. Presta atenção. Shalom, Viviane. Irmãos, nós estamos num momento que nós não podemos dar lado para Satanás. Presta bastante atenção. Presta bastante atenção. Se você tem práticas que se você acha que isso não é nada, você está muito enganado. Isso tem um peso tenebroso, você não tem noção do peso que tem isso. Boa noite, Cleide. Você não tem noção do que é isso. Se afasta de tudo que é do mal, meus irmãos, tudo. E o que eu estava mais intrigada em tudo isso é que nessas festividades, que elas haviam no passado também,
Vocês sabem, nossa, Aline, você foi bloqueada, minha irmã. É terrível, eles são terríveis. Eles, como é que fala? Tem uma festividade deles que já começa, isso é tempos antigos, em que os homens se vestiam de mulher e as mulheres se vestiam de homem. Nada diferente do que acontece hoje, né? Nada diferente do que acontece hoje. Prestem bastante atenção. Nada é diferente do que acontece hoje. Homem se vestindo de mulher e mulher se vestindo de homem. Então, meu irmão, fica a dica. Você quer salvar a tua alma? Você quer herdar o reino dos céus? Fica esperto. Fica alerta. Porque esse mês de outubro que nós vamos passar será um mês pesado. E não se esqueça, dia 14, nós temos um anel de fogo, e esse anel de fogo passa por muitos lugares, mas principalmente Colômbia e Brasil. O que significa isso? Juízo sobre o Brasil. Se preparem, porque a situação vai apertar. Não estou aqui alarmando, estou te preparando para você se preparar em oração. É momento de preparação, é momento de nós estarmos alertas, tá? Não é momento de brincar com a tua fé. Não é momento de brincar com aquilo que Deus tem te dado. Fica alerta, meu irmão. Sai da idolatria. Sai, meu irmão, de tudo aquilo que não convém ao povo que vai herdar o céu. Sai dessas práticas ocultistas. Se você ainda tem alguma coisa na tua casa, algum gnomo, alguma coisinha lá que você tem, arranca isso da tua casa. Arranca em nome de Jesus. Porque você não faz ideia o que é isso dentro da casa de um crente. É porta para Satanás entrar. Entenderam? É porta para Satanás entrar. Fiquem alertas. Eu quero ler com vocês aqui, antes de ler Atos dos Apóstolos, que hoje a gente termina Atos dos Apóstolos. Mas o Senhor me tocou muito hoje de tarde na seguinte coisa, que eu tinha que falar isso aqui. Eu vou falar vários capítulos, tá? Vários versículos, vários mesmo, para você entender uma coisa. Presta atenção aqui. Em Jeremias 33, versículo 3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clamar a quem? A Maria? O João? O Benedito? A Santa Rita? O Exu? Vamos colocar assim? As trevas? Não, a Bíblia está dizendo, clama a mim. Quem é que escreveu a Bíblia? Quem foi que deu aos seus filhos a escrita da Bíblia? Foi o próprio Deus. Ele está falando, clama a mim, clama ao Deus de Israel. Não é para você clamar para Maria, para o João, para sei quem, não é. O teu clamor é exclusivamente para Deus. Ah, irmã Ruth, mas eu gosto de ir no cemitério pedir para o meu pai me proteger. O seu pai não pode fazer nada por você. Seu pai não tem poder. Seu pai está dormindo na carne. Ou se ele fez certo e errado, ele está ou nos braços de Abraão, ou ele está no inferno, como o rico e o Lázaro. Presta atenção, meu irmão. A palavra de Deus é clara. Clama a mim, clama ao Deus de Israel. E responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Se você ainda clama para aquilo que você vê, que você toca, para coisas feitas por mãos de homens, o Senhor está te dizendo hoje, graça e paz, Jesus vem. O Senhor está te dizendo hoje, clama a Ele. É a Ele que você tem que clamar. Não existe ninguém mais nesse mundo para você clamar. Você não pode clamar para comedor de arroz e feijão. Você não pode clamar para uma estátua que foi feita por mãos de homens. Não, porque a Bíblia diz, se torne semelhante a eles. Quer dizer, se torne semelhante à pedra. Todos quanto o fazem. Tá entendendo, meu irmão? Presta atenção. Vou ler outra aqui. 2 Crônicas. Vamos lá. 2 Crônicas. Vamos lá abrir em 2 Crônicas.
7,14. Eu gosto muito desse texto. E hoje o Senhor me despertou. Segundo Crônicas 7,14 diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, nome de quem? Do Deus dos exércitos, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. Você acha que a Maria, o João, o Frederico, a Frederica, a Yansan, a Rainha das Águas, a Cidinha, ela pode fazer alguma coisa por você? Não, ela não pode fazer nada. Se o meu povo, quem é o povo? É todo aquele que clama ao Deus verdadeiro, que se chama pelo meu nome. Quem é esse nome? É o nome de Deus, o nome de Jesus Cristo de Nazaré, porque Ele e o Pai são um. Se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Que terra é essa? A terra do teu coração. O Senhor sara. Se põe hoje na presença do Senhor e fala para Ele: eu não vou mais adorar imagens, eu não vou mais me colocar em nenhum lugar perverso que adoras entidades que não pertencem, não são de Deus. Eu vou orar, eu vou ajoelhar e vou clamar. E vou pedir a Deus que Ele olhe por mim, que o Deus verdadeiro olhe pela minha vida e que Ele sare a minha terra, Ele sare o meu coração. Você tem que orar, você tem que clamar. Você precisa clamar ao Deus de verdade, ao Deus que criou os céus e a terra, meu irmão. Sai da idolatria enquanto é tempo. Jesus está te chamando para a maravilhosa graça de Jesus Cristo. E não vai ficar só por aqui, vou te trazer mais. Quer ver? Vou trazer mais, porque foi o que o Senhor mandou eu fazer hoje. Espera aí que eu já estou abrindo aqui. E nós vamos ver mais do que o Senhor está falando. Eu quero que você anote no seu caderninho. Anote aí. Jeremias 33:3, que eu já li. 2 Crônicas 7:14. Anota aí, eu quero que você anote, você precisa anotar, porque o Senhor tem algo com a tua vida. O Senhor tem algo para você, mas você precisa sair da idolatria. Você precisa deixar a idolatria. No Salmo 50:15 diz: clama a mim no dia da angústia. Clamar a quem? Clamar ao Deus de Israel, clamar ao Senhor, Criador dos céus e da terra. Ele não mandou você clamar para outra pessoa, somente a Ele. Clama a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará. Para o Salmo 18, versículo 6, na minha aflição, clamei a quem? Clamei a Cidinha? Clamei ao João, ao Pedro? Não, clamei ao Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus, do seu templo ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Ouvidos de quem? De quem é vivo, de quem nos criou, de quem vê a você e a mim ao mesmo tempo, de quem não tem passado, presente e futuro. Tudo é uma coisa só para Ele. Ele é o dono da tua vida, Ele te criou. No ventre da tua mãe, Ele te formou. Para você louvar a Ele, não é você louvar a Cidinha, a Ritinha, a sei lá quantas são, a Fátima, quanta coisa tem aí. Presta atenção, meu irmão. Jeremias 29, versículo 12 e 13. Então vocês clamarão a mim. Não foi para Cidinha. Não. Não foi para o Tertuliano. Não. Não foi para o Padrinho Cícero. Não. Foi para o Criador. Então vocês clamarão a mim. Virão orar a mim. E eu os ouvirei. Eu quem? Aquele que tudo pode. Não é uma estátua de pedra, que não pode nada. E vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o teu coração. Abre teu coração, meu irmão. Abre teu coração, minha irmã. Abre a porta do teu coração e deixa Cristo fazer morada em você. Salmo 55:16. Eu, porém, clamo a Deus e o Senhor me salvará. Quem que ele clamou? Foi o João? Foi o Padinho, Padre Cícero? Não. Não. Ele clamou a Deus, ao Criador do barro,
Criador do gesso, Criador da pedra, Criador da madeira, que essas imagens todas são feitas disso, Criador do ouro. Tanto que na cidade celestial nós vamos pisar no ouro, né? Nós vamos pisar em ouro. É para Ele que você tem que clamar. Somente a Ele. O Salmo 34, 17 diz: os justos clamam, o Senhor os ouve. Quem que ouve? Quem ouve? O Senhor. E os livra de todas as suas tribulações. Será que aquelas imagens todas podem te livrar das tribulações? Será que o São Jorge, no cavalo dele lá, né? Aquele cavalão que ele vive lá, pode te livrar ou não? Se ele sair de lá e cair no... despedaçou, acabou. E daí? Como é que fica? Olha aqui, 2 Samuel 22, 7. Na minha angústia, clamei ao Senhor. Clamei ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz. O meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. Ouvidos de quem? Do Senhor, Criador dos céus e da terra. Entendeu? Presta atenção. Olha aqui, ó. Números 20, 16 diz assim: mas quando clamamos ao Senhor, Ele ouviu o nosso clamor, enviou um anjo e nos tirou do Egito. Quem é que pode te livrar do perigo iminente que está na tua porta? Só o Filho de Deus, só Deus pode te livrar. Presta atenção. Abre teus ouvidos, abre a tua mente. Olha o que Deus está falando com a tua vida. Deus está te chamando para uma vida nova. Olha aqui o que diz Jonas. Jonas 2:2. Em meu desespero clamei ao Senhor. Ele não clamou a Ishtar, ele não clamou a Horus, ele não clamou a Vênus, ele não clamou a Ísis. Não, ele clamou ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre da morte, porque ele estava na barriga do Leviatã, gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Entendeu? Ele estava na barriga do Leviatã. E Deus tirou ele de lá de dentro. Shalom, Caroline. 2 Crônicas 6:9. Ainda assim, atende à oração do teu servo e ao seu pedido de misericórdia, ó Senhor, meu Deus. Não foi ó Cidinha, ó Chiquinho. Não, foi ao Senhor, o nosso Deus. Ouve o clamor e a oração que teu servo faz hoje na tua presença. Tá ouvindo? Você ouvindo isso? Lá em Jó, capítulo 34, versículo 38, diz assim: fizeram chegar a ele quem? O Deus Todo-Poderoso, o grito do pobre, e ele ouviu o clamor do necessitado. Salmos 10, 17 diz assim: tu, Senhor, não é tu, Chiquinho, não é tu, Padrinho Cícero, não é tu, Iemanjá, não é tu, Exu, não sei das quantas. Não. Tu, Senhor, Senhor dos céus e da terra, o Deus de Israel, o Criador do universo. Ouves as súplicas dos necessitados, tu os reanimas e atendes ao seu clamor. É. Será que a Chiquinha, o Chiquinho tem condições de te reanimar? Não. Ah, mas eu já recebi bênção. Você teve misericórdia de Deus. Sabe por quê? Porque Deus viu a tua alma. Que a tua alma é sincera. A tua alma é sincera e você crê naquilo e o Senhor tem pena da tua vida. Então, Ele te livra de muita coisa. E você pensa que são aquelas coisas inanimadas que estão lá. Que você precisa carregar para um lado e para o outro para ele se mexer. Se mexer não, né? Para ele ir ficar quieto lá, estático. Olha aqui o Salmo 17 diz assim: ouve, Senhor, a minha justa queixa, atenta para o meu clamor. Quem? O Senhor, o Deus de Israel. Dá ouvidos à minha oração, que não vem de lábios falsos. Salmo 61. Ouve o meu clamor, ó Deus, ó Yahvé,
Ó Yahua, atenta para a minha oração. Ele não disse, ouve o meu clamor, Chiquinho, Paulo VI. E aí vai. E aí vai. Paz, Vânia. Salmo 61:1. Salmo 88:2. Que a minha oração chegue diante de ti. Quem é esse de ti? É o Senhor dos Exércitos. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Salmo 119, 169. Chegue à tua presença o meu clamor, Senhor. Dá-me entendimento conforme a tua palavra. Leia a palavra. Leia a palavra. Eu li aqui outro dia sobre todos os textos que falam sobre idolatria. Está lá escrito. Está lá escrito. E diz ainda, torne-se semelhante a eles, todos quantos fazem. Salmo 142:6. Dá atenção ao meu clamor, pois estou abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Quem é para dar atenção? O Deus de Israel. Salmo 30, versículo 2. Senhor, meu Deus. Não diz Chiquinha, Chiquinho. Não diz Santo Agostinho, Santo isso, Santo aquilo. Não, está dizendo, Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Salmo 31:22. Alarmado eu disse, fui excluído da tua presença, contudo, ouviste as minhas súplicas quando clamei a ti. A ti quem? Ao Deus dos Exércitos por socorro. Olha aqui, Salmo 116. Olha quanta coisa tem aqui para você. Versículo 4 e 6. Então clamei pelo nome do Senhor. Ele não disse, clamei pelo nome do João Paulo II, São Paulo VI, São Paulo sei das quantas. Não clamei pelo nome do, como é que diz, dos outros que tem aí, né, da Madre Teresa de Calcutá e tudo mais. Não, não foi no nome deles que ele clamou no nome do Senhor. Livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus, nosso Criador, é compassivo. O Senhor protege os simples. O Senhor, nosso Deus, protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele, o Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra, me salvou. Salmo 5, versículo 2 e 3. Já estou terminando, gente. Atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus. Ele não disse Rei Charles. Ele não disse Ísis, Horus, Sete. Não. Ele não disse Baal. Não, ele disse meu Deus. Pois é em ti que imploro. De manhã ouves, ó Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração. Aguardo com esperança. Que coisa mais linda. Olha aqui em Provérbios 21:13. Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres também clamará e não terá resposta. Meu irmão, presta bastante atenção. Quem te criou foi o Deus, Criador dos céus e da terra. Foi o Deus que mandou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele não mandou você ir atrás de homens comedores de arroz e feijão. E vou falar mais uma coisa que você vai achar até ruim. Que senta no trono e sentou no trono como você senta todo dia. Falei. Para você entender. Nós, irmãos, somos pecadores. Não existe ninguém que possa interceder por ninguém. Entendeu? O único intercessor diante de Deus, o Espírito Santo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E o Senhor Jesus é nosso advogado no céu, pelas nossas vidas. Presta bastante atenção. Eles, esse povo todo aí que você adora, esse povo todo que você carrega andor para cima e para baixo, esse povo todo comia, bebia, vomitava, morreu muitos podres, sentava no trono como você senta todos os dias da tua vida.
eles não têm capacidade para salvar ninguém. Ah, mas e a Maria, mãe de Jesus? Aquela não é a Maria. A Maria, mãe de Jesus, está dormindo no pó da terra. Ah, mas ela intercede. Ela não intercede por ninguém. Ela foi uma moça agraciada por Deus, porque ela tinha um testemunho fantástico. Ela era uma pessoa escolhida para ser o portal de entrada do Salvador nesse mundo. E ela está dormindo como você e eu. Sabe quando que eles resolveram pôr a Maria na situação? Porque é o seguinte, eles adoravam Ísis, Horus e Sete. A mãe, o pai e o filho. Eles adoravam Ísis, Horus e Sete. Que quer dizer Nimrod, Samiramis e Tamuz. Eles só mudam de nome. Então eles viram que eles precisavam continuar com essa adoração no reinado de Constantino, que Constantino foi o primeiro papa. O que é que ele fez? Arrumou que Maria foi assunta aos céus. Maria também subiu. Para dizer que ela, como a Samiramis, é uma sacerdotisa. Isso é mentira de Satanás. Entendeu? Mentira. Fizeram a trindade satânica virar uma trindade da Bíblia. Isso não existe. Maria dorme como nós dormimos. Maria está esperando a ressurreição dos filhos de Deus e ela vai subir junto conosco ao céu para encontrar com Cristo nos ares. Tanto que Maria, no dia que Jesus fez o primeiro milagre, ela disse para os rapazes que iam fazer o que Jesus mandava: faça tudo o que ele vos disser. E Jesus disse que não tem ninguém no céu e na terra que seja mais do que ele. E Jesus disse que tudo que pedirdes em nome do Filho, o Pai o receberá. Você só pode pedir em nome do Filho. Jesus, são palavras de Jesus. E olha o que Maria disse: fazei tudo o que ele vos mandar fazer. Se ele disse que é para fazer tudo o que ele vos mandar fazer, ele diz para você agora: não tem ninguém no céu intercedendo. O único é o Filho. Entendendo? O único é o Filho. Lá em Salmos 2 diz: beijai o Filho para que o Pai não se enfureça com vocês. Beijai o Filho, quem que é? Cristo. Não mandou beijar Maria. Mandou beijar o Filho. O Pai e o Filho são um. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Ele não disse: eu, o Pai e a mãe somos um. Ele não falou isso. Ele só disse: eu e o Pai somos um. Então, meu filho, você tem que acabar, minha irmã, meu irmão e minha irmã, você tem que acabar com esse conceito na tua cabeça. Não é o conceito que está na palavra de Deus. E olha que eu estou lendo numa Bíblia católica. Olha aqui, ó. Bíblia de Jerusalém. Eu não estou lendo em qualquer lugar. Eu estou lendo numa Bíblia católica. E tudo que está no rodapé dela não é o que eles pregam. Entendeu? Não é o que eles pregam. Mas é isso aí, o recado que o seu tinha para dar, que o Senhor falou comigo essa tarde toda, que era para eu pegar todos os textos que falassem sobre clamor e trazer para você. E mostrar para quem estiver me ouvindo que o nosso clamor não é a ninguém, é somente ao Deus dos exércitos, o Deus de Israel. Qual é o seu nome? Yahvé, Jeová, Yahuwah, Yahuwah Zevaot. O nome dele verdadeiro nós vamos saber quando nós estivermos com ele. Nesse mundo aqui são esses nomes que são apresentados. Mas eu sei te dizer que Deus é esse. Ele está em cima no céu, olhando para você embaixo na terra. Ele é aquele que tem poder de mover as nações. Ele tem poder de mover o mundo. E ele está movendo o mundo, hein? Ele está movendo o mundo. Ele está brigando com o mundo. Presta atenção. Abre tua mente. Abre a sua mente para entender o plano que Deus tem para a tua vida, o plano de salvação. Não é através da Cidinha, pode ter certeza disso. Não é através do Chiquinho. Não é através de nenhum desses, de nenhuma entidade maligna, não.
O plano de salvação de Deus para o homem é o seu Filho Jesus Cristo de Nazaré. Ele mandou morrer. Ele deu o seu Filho único. Ele deu para que você e eu recebêssemos a salvação. E Ele está te falando: sai da idolatria, sai daquilo que não convém, porque Jesus está voltando, e idólatra não entra no reino dos céus. Idólatra não entra, você tem que ter seu passaporte é do reino dos céus. Nós vamos habitar na terra, mas o passaporte é do céu, porque o reino do céu vai descer até nós. Presta atenção, abre tua mente, está na hora de abrir a cabeça. Está na hora de pedir ao Senhor que te cubra com o seu sangue e te faça uma nova criatura em Cristo Jesus. Você precisa tomar posição. Os dias já são maus. Os dias já estão ficando em densas trevas. E aquele que não estiver debaixo da proteção, que não estiver com Jesus Cristo no seu coração, confessando que Jesus veio em carne para desfazer as obras de Satanás, isso aqui vai ficar muito difícil. Presta atenção. Mas o recado que o Senhor passou essa tarde para minha vida, para passar aqui hoje, está dado. Agora eu vou ler com vocês o último capítulo de Atos dos Apóstolos, para nós aprendermos com Paulo como que nós vamos, né, como é que era a vida de Paulo. E é como eu disse, nós estamos andando de novo de volta a Atos dos Apóstolos, até chegar ao Monte das Oliveiras, né? Na vinda de Jesus Cristo no Monte das Oliveiras. Nós estamos de volta a tudo isso. Então vamos lá. Atos dos Apóstolos 28 diz assim: estando já salvo, lembra que Paulo estava numa travessia, né? Uma travessia indo para Roma, né? E ele já passou por um naufrágio, ele está nesse naufrágio. E aqui diz assim: estando já a salvo, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os nativos trataram-nos com extraordinária humanidade, acolhendo a todos nós junto a uma fogueira que tinham acendido, isto por causa da chuva que caía e do frio. Tendo Paulo ajuntado uma braçada de gravetos e atirando-os à fogueira, uma víbora. Irmão, você sabe o que é uma víbora? Sabe o que é uma víbora? É uma cobra tenebrosa. Fugindo ao calor, prendeu-se a sua mão. Olha isso. Quando os nativos viram o animal pendente da sua mão, disseram uns aos outros: certamente este homem é um assassino, pois acaba de escapar ao mar, mas a vingança divina não o deixa viver. Ele, porém, sacudindo o animal ao fogo, não sofreu mal algum. Quanto a eles, esperavam que Paulo viesse a inchar ou caísse morto de repente. Mas depois de muito esperar, ao verem que nada lhe acontecia, nada de anormal, mudando de parecer, puseram-se a dizer que ele era um Deus. Irmãos, eu tenho um testemunho dessa passagem na minha vida. Eu moro numa casa de madeira, tá? E casa de madeira, nas casas normais já tem escorpião, você imagina uma casa de madeira é muito mais fácil para você ter escorpião. E eu levantei bem cedo, tem mais ou menos uns 4 anos, mais ou menos isso. Eu levantei bem cedo e eu fui vestir a minha calça. No que eu vesti a minha calça, eu senti alguma coisa me feriu na minha coxa. Na hora eu arranquei a calça correndo, porque eu já percebi que era alguma coisa ruim. Quando eu vejo um escorpião, ele tinha 9 centímetros de comprimento e ele tinha 2,5 centímetros de largura. Ele era um escorpião criado e muito bem alimentado. Irmãos, quando eu vi ali a minha perna, ele cravou o ferrão na minha perna. Eu só clamei ao Senhor e falei: Senhor Jesus, como tu foste com Paulo naquela ilha, que o Senhor não deixou aquela víbora fazer mal nenhum a Paulo. Eu te peço em nome de Jesus, não deixe
as picadas desse escorpião fazer nada comigo, porque eu sozinha, não tinha ninguém comigo aqui. Como que eu ia me despencar para um hospital para tomar bloqueador para tirar a dor do escorpião? E eu clamei ao Senhor, eu saí na janela, minha vizinha tinha acordado, eu falei, dona Arminda, o que a gente faz quando é picada de escorpião? Ela falou, por que você foi picada? Eu falei, acabei de ser. Ela falou, misericórdia, vamos para o hospital. Eu falei, não, eu não vou para o hospital, não vou. Eu orei ao Senhor e pedi para Ele que como Ele foi com Paulo, Ele fosse comigo nesse momento. Irmãos, e eu fiquei. E aqui tinha um posto de saúde que era subindo a rua aqui. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou pegar esse escorpião, vou colocar ele num papel, né? Colocar no saquinho e vou levar ele lá para ver se tiver alguma reação mais tarde, o que eu tenho que fazer. E eu vou dar os meus jeitos, porque eu não gosto de médico, eu não gosto de médico, é um negócio que eu não gosto. E aí, meus irmãos, eu fui, subi lá, quando elas viram, o médico viu o escorpião, e a enfermeira falou assim, você tá inteira ainda? Eu falei, tô, por quê? Falei assim, menina, que horas foi isso? Falei, foi em torno de 7 horas da manhã, isso já era mais de 9. Elas disseram, você não teve nada, você não teve nenhuma reação, nada? Eu falei, não, foi um escorpião desse é para tomar bloqueador, você não tem ideia do que é a picada de um negócio desse. E às vezes com bloqueador não passa dor. Eu falei, olha, eu só quero saber se der alguma reação, o que eu faço. Somente isso, eu só vim saber isso aqui de vocês. E elas me passaram para onde que eu tinha que correr se eu tivesse alguma reação. Irmãos, eu só passei aquele dia e o outro dia com a perna inchada, muito inchada. Mas eu não tive uma dor, nada. 3 meses depois, o ferrão do escorpião saiu da minha perna. Era como se fosse ponta de agulha. Eu nunca tinha visto uma coisa daquela. Então eu tenho esse testemunho, eu devo a Paulo esse testemunho, porque foi através do testemunho dele, relatado em Atos dos Apóstolos, que eu tive a capacidade de orar ao Senhor, Criador dos céus e da terra, e falar, Senhor, como tu foste com Paulo, ser comigo aqui nessa hora. E o Senhor foi com a minha vida nessa hora. Parece que é uma coisa tão assim, né? Tão pequenininha, mas quando você tá sozinho, você não tem ninguém para correr. Você precisa trabalhar. Você precisa se manter. Como que você vai parar dentro do hospital? Não é brincadeira. E naquele momento o Senhor viu a minha angústia. Eu devo isso. Quando eu encontrar com Paulo na nova terra, você pode ter certeza disso. Eu vou agradecer a Ele que através da vida dele eu pude ser liberta da picada de um escorpião. Seguindo, versículo 7. Nas vizinhanças daquele local estava a propriedade do primeiro da ilha, chamado Públio. Este nos recebeu e nos hospedou benignamente durante 3 dias. Acontece que o pai de Públio estava acamado, ardendo em febre com desinteria. Paulo foi vê-lo, orou, impôs-lhe as mãos e o curou. Diante disso, também os outros doentes que se encontravam na ilha vieram ter com Paulo e foram curados. Olha que coisa mais linda. Cumularam-nos, então, com muitos sinais de estima, e quando estávamos para partir, nos proveram de tudo o que nos era necessário. Olha como é o trabalhar de Deus. Paulo, por onde ele passou, ele deixou o bom cheiro de Cristo. Por onde ele passou, ele deixou o evangelho pregado. Por onde ele passou, ele semeou a semente da salvação. A semente do poder de Deus, por onde Paulo passou. Então nós temos que entender que as nossas trajetórias, por mais terríveis que elas possam ser, Deus tem propósito no nosso trajeto. Deus tem propósito nas nossas vidas. Nós simplesmente precisamos estar com a nossa mente atenta. Nós precisamos estar diante de Deus em novidade de vida. Nós precisamos ser crentes de verdade. Não crentes da boca para fora, mas crentes por dentro. Nós temos que colocar nos nossos olhos, colocar no nosso rosto o poder do evangelho. Tá entendendo, meu irmão? Presta atenção. Mesmo que Satanás queira te parar, não para. Vai em frente. Não olha para esse, não olha para aquele. Segue em frente. Você sabe quem você é em Cristo Jesus? Se você sabe, meu irmão, tenha confiança de ir. Porque Paulo aqui estava um homem condenado.
Paulo aqui, Deus estava usando ele, mas tinha uma nação inteira acabando com a vida de Paulo, dizendo que ele era isso, que ele era aquilo, difamando, falando calúnias contra Paulo. Por quê? Porque Satanás achou que ia parar o ministério de Paulo. Mesmo Paulo nas correntes, Paulo estava levando a mensagem do Senhor. Mesmo que você esteja acorrentado na difamação, na calúnia, não deixa de levar a palavra do Senhor, porque você sabe quem você é em Cristo Jesus. Presta atenção, meu irmão, o reino não pode parar. A pregação do reino não pode parar. Por nada nesse mundo. Mesmo que as tuas correntes estejam te judiando. Mesmo que as tuas correntes, mas irmã, estão me difamando, estão fazendo isso, fazendo aquilo. A minha família diz que eu sou louca, que eu sou maluca. Não importa. Olha o que fizeram com Paulo. Paulo era um dos homens mais sábios daquela época. Foi criado aos pés de Gamaliel. Olha o que Satanás punha para cima dele. Falsos testemunhos. Olha o que Paulo passou. Mas Paulo não saía da pregação da palavra. Olha o rastro de pessoas que Paulo vem anunciando a mensagem. Um navio com 276 pessoas dentro dele viram a obra de Deus, viram o poder de Deus. Olha nessa ilha. Eles viram a víbora picando Paulo e nada acontecer com ele. E no final das contas, o Senhor usou ele para curar a ilha inteira. Esse é o poder de Deus. Esse é o poder que nós precisamos ter nos últimos dias desse mundo. Nós precisamos pisar serpentes e escorpiões. Exatamente, porque quer fazer inimigos, aceite a Jesus e pregue a Jesus, que aí a situação piora mais ainda. Prestem atenção, meus irmãos, abram suas mentes. Abram as suas mentes em nome de Jesus. Seguindo. Ao fim de 3 meses, embarcamos no navio que havia passado o inverno na ilha. Era de Alexandria e tinha como insígnia os Dióscuros. Tendo aportado em Siracusa, aí ficamos 3 dias. De lá, seguindo a costa, chegamos a Régio. No dia seguinte, soprou o vento do sul, e em 2 dias chegamos a Puteólio. Encontrando ali alguns irmãos, olha só, encontrando irmãos, tivemos o consolo de ficar com eles 7 dias. E assim foi que chegamos a Roma. Os irmãos dessa cidade, tendo ouvido falar a nosso respeito, vieram ao nosso encontro até o fórum de Ápio e 3 tabernas. Ao vê-los, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Depois que chegarmos a Roma, foi permitido a Paulo morar em casa particular, junto com o soldado que o vigiava. Olha aqui, versículo 17. É assim como o mundo não aceitou, não nos aceitará também. Exatamente, pastor. E o pior de tudo, viu, pastor? Até os próprios crentes, tá? Até o próprio que se diz povo de Deus. 3 dias após, convocou as principais dentre os judeus. Tendo eles comparecido, assim falou-lhes: meus irmãos, embora nada tenham feito contra nosso povo, nem contra os costumes de nossos pais, desde Jerusalém vim preso, e como tal fui entregue às mãos dos romanos. Tendo-me interrogado judicialmente, eles quiseram me soltar, porque não havia nada em mim que merecesse a morte. Como, porém, os judeus se opunham, fui constrangido a apelar para César, não, porém, como se tivesse algo que acusar da minha nação. Por esse motivo é que pedi para ver-vos e falar-vos, pois é por causa da esperança de Israel que carrego estas correntes. Por que Paulo estava dizendo estas correntes? Paulo estava numa casa alugada com o guarda junto com ele, mas ele tinha que estar acorrentado ao braço do guarda. O braço esquerdo dele tinha que estar, aliás, esquerdo esse, e tinha que estar acorrentado ao braço esquerdo do guarda. Aliás, o braço direito do guarda. Então eles disseram-lhe: quanto a nós, não recebemos a teu respeito carta alguma da Judéia, e nenhum dos irmãos que aqui chegaram comunicou ou relatou algo de mal acerca de ti. Desejamos, porém, ouvir de tua boca o que pensas, porque relativamente a esta seita do caminho, os nazarenos,
é de nosso conhecimento que ela encontra em toda parte oposição. Jesus não disse para nós que ia ser fácil, né? Mas que ele estaria conosco todos os dias. Agora Paulo se declara aos judeus em Roma. Marcaram um dia, pois, com ele e vieram em maior número encontrá-lo em seu alojamento. Ele lhe fez uma exposição, dando testemunho do reino de Deus e procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés quanto pelos profetas. Isto desde a manhã até a tarde. Uns se deixaram persuadir pelo que ele dizia, outros, porém, recusavam-se a crer. Estando assim discordantes entre si, eles se despediram, enquanto Paulo dizia uma só palavra. Bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por meio do profeta Isaías, quando disse: vai ter com este povo e diz-lhe: em vão escutareis, pois não compreendereis. Em vão olhareis, pois não vereis. É que o coração deste povo se endureceu. Eles taparam os ouvidos e vendaram os olhos, para não verem com os olhos, nem ouvirem com os ouvidos, nem entenderem com o coração, para que não se convertam, e eu não os cure. Ficai, pois, cientes, aos gentios é enviada esta salvação de Deus, e eles a ouvirão. Glória a Deus, a porta da graça se abriu para nós. Paulo ficou 2 anos inteiros na moradia que havia alugado. Recebia todos aqueles que vinham visitá-lo, proclamando o reino de Deus e ensinando. O que se refere ao Senhor Jesus Cristo com toda intrepidez e sem impedimento. Eu fico pensando no guarda. O guarda deve ter se convertido, não é possível. Esse guarda 2 anos com ele ali, ouvindo noite e dia, ajoelhando com Paulo, porque Paulo se ajoelhava para orar e o guarda lá do lado. Que coisa mais maravilhosa. O que esse guarda tem na mente dele, teve na mente dele, aliás, das falas de Paulo. Tem uma Bíblia, chama a Bíblia Dalet, ela tem o capítulo 29 de Atos dos Apóstolos. Aqui na Jerusalém não tem, nem nas Bíblias protestantes tem. Mas eu li o que tem nesse capítulo e lá fala o seguinte, que Paulo, ele teve como se fosse umas férias e ele pôde ir na Espanha pregar o evangelho. Pelo que a Bíblia diz, ele deve ter chegado até a Inglaterra pregando o evangelho. É muito interessante, quem tem a oportunidade de ter essa Bíblia, chama Dalet. Essa Bíblia consta, só por causa desse capítulo vale a pena ter a Bíblia, vale a pena. Mas é isso aí, irmãos. O Senhor hoje mandou dizer sobre clama a mim e responder-te-ei. E o Senhor aqui, nós trouxemos a palavra dele, né? Aprendendo com Paulo como proceder nos últimos dias dessa vida. Grandes correntes vão cercar. Na Bíblia Dalet, chama-se Dalet a Bíblia. Com TH no final, tá? Dalet, com TH no final. Irmãos, prestem atenção, nós estamos vivendo momentos em que as trevas vão se tornar como se fossem correntes. Mas nós somos povo de Deus. Nós somos os Paulos que se levantam nos últimos dias desse mundo. Nós somos a igreja invisível de Jesus Cristo que está se levantando com poder e glória. É uma igreja que ninguém vê, ela não tem 4 paredes. Ela tem um povo agraciado pelo Pai. Isso mesmo, Marta, isso mesmo. Um povo agraciado pelo Pai. Um povo que precisa buscar o Espírito Santo de Deus. Um povo que precisa buscar estar cheio do Espírito Santo de Deus para enfrentar as astutas ciladas de Satanás que estão aí e vão piorar. Um povo que vai ver Jesus voltar. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome honrado do Teu Filho, Yeshua HaMashiach, nós estamos diante da Tua presença, te louvando e bendizendo o Teu nome, te agradecendo, Senhor, porque Tu és soberano, Tu és Criador dos céus e da terra. Tu és um Deus que tudo pode, um Deus que tudo vê, um Deus que olha o profundo e escondido dos nossos corações. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, cuida de nós.
Cuida do teu povo. Cuida do teu povo que está esparramado nos 4 cantos da terra. Homens e mulheres, crianças, jovens e velhos, que estão buscando a tua face noite e dia, que estão sentindo que a tua vinda é muito próxima. Cuida de nós, Pai, para que Satanás não venha fazer bochicho nos nossos ouvidos, para que Satanás não venha, Senhor, trazer divisão no meio do teu povo. Pai, eu te peço em nome de Jesus, guarda-nos debaixo da tua poderosa mão, guarda-nos dentro desta palavra, que nós não venhamos sair nem para um lado, nem para o outro, mas que nós venhamos estar seguros nas 4 linhas desta palavra, no cercado desta palavra, porque no cercado dessa palavra nós teremos salvação. Pai, eu te peço em nome de Jesus, guarda meus irmãos, guarda nossas crianças, guarda nossos jovens, nossos adolescentes, porque eles estão sendo bombardeados pela iniquidade. Senhor, se o Senhor não vier socorrer, não sobra ninguém, Pai, não sobra ninguém. Mas eu te peço nesse momento, fala com os nossos meninos na noite, nos sonhos da noite. Fala com as nossas crianças, Senhor. Fala com os pais das nossas crianças durante os dias. Que eles possam conversar sobre a tua palavra ao sentar na mesa, levantando da mesa, andando pelo caminho. Que nas suas casas possam estar escritos versículos bíblicos, versículos de guarda, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, sê conosco, aviva a nossa fé, aviva a nossa alma, para estarmos contigo em glória. Não nos abandona, Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Pai, guarda-nos nessa noite, livra-nos de todo mal. Abençoa os teus filhos, abençoa as trombetas que se levantam para anunciar o reino dos céus. Guarda-nos em nome de Jesus, dá sabedoria para o teu povo. Dá sabedoria de fechar a boca, Pai. Na hora certa, só falar aquilo que é necessário. Guarda-nos, livra-nos do mal. Livra-nos, Senhor, de pecar diante da tua presença. Eu te agradeço, eu te louvo. Não que nós tenhamos méritos que nós não temos, mas o teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré, Yeshua HaMashiach, ele tem os méritos. E ele dispensa esses méritos sobre as nossas vidas. Eu te agradeço, Pai, por tudo. No nome honrado do teu Filho amado. Amém e amém. Irmãos, fiquem na graça do Senhor. Fiquem na graça do Pai. Fiquem firmes com Jesus. Nem para a direita, nem para a esquerda. Firmes no alvo. O nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é Jesus Cristo de Nazaré. Cuidado com os dias que vem vindo aí. Cuidado com os dias das festas de bruxaria que vem entrando aí no mês seguinte. Fiquem alertas. Unjam suas casas, unjam suas crianças. Fiquem firmes com Jesus. Não larguem dele por nada nesse mundo. Ele está voltando. Maranata, já podemos ouvir os passos de um rei que se aproxima muito rapidamente. Fiquem na graça do Senhor em nome de Jesus. Amém e amém.